Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Amanda. Eu e o Gabriel, a gente vai apresentar o artigo que tem como título Estudo numérico da influência da convecção forçada e uso de aletas para troca de calor convectiva. Os autores o Luciano Sartori, aluno de graduação do curso de Engenharia Mecânica, e João Paulo Calixto da Silva, professor das Faculdades Integradas de Aracruz. Bom, resumo. Sabemos, né, que principalmente em indústrias é utilizado muitas máquinas, né, com grande capacidade térmica. Mas o que passa muitas vezes percebido por nós é o sistema utilizado nessas máquinas para resfriá-las, que são as aletas na maioria dos casos, principalmente em motores. O artigo que a gente está apresentando, ele apresenta um estudo breve sobre um cilindro sendo resfriado sem aletas e com 2 e 4 aletas, utilizando convecção forçada. Bom, introdução. Caso um equipamento ele aqueça de maneira exagerada, ele pode acontecer danos, né, no mesmo. Danos esses muitas vezes irreparáveis. E até mesmo, em muitos casos, acidentes envolvendo pessoas, tipo incêndio, choque elétrico também pode acontecer. Por isso, é tão importante uma troca térmica eficiente. As aletas, elas combinadas com convecção forçada, elas promovem um aumento na troca de calor convectiva, por provocarem um contato maior entre o fluido, nesse caso o ar, e o equipamento aquecido. Bom, uma breve revisão bibliográfica. O artigo que a gente estuda, ele traz outros 3 artigos como base para ele ser feito. Bom, o primeiro artigo é o do Naya, de 2007, onde ele traz um estudo de análise do uso de aletas retangulares na transferência de calor por convecção natural. Aqui nós temos um desenho do esquema utilizado para realizar o experimento. Tanto o dissipador quanto a placa plana, elas são feitas do mesmo material, que é alumínio. Tanto é que a placa plana, ela foi usinada por como é que eu vou dizer? Ela era um dissipador e foi usinada para virar uma placa plana. No dissipador, falando em questão de dimensões, a espessura de cada aleta ela é de 1,91 milímetros, o espaço entre cada aleta é de 6,2 milímetros, e o dissipador como um todo, ele tem cerca de 100 milímetros cada lado. Bom, aqui a gente tem o resultado obtido do experimento. O artigo ele se focou muito no dissipador. Ele não tem resultados conclusivos sobre a placa. Então, a gente vai falar sobre o dissipador aqui. A conclusão do artigo foi que um pequeno espaçamento entre as aletas pode prejudicar a circulação de ar, causando assim o aquecimento do dissipador. Como a gente pode ver aqui na foto, no centro dele, que está vermelho, ele está muito quente, né? Então não aconteceu o esfriamento desejado. Então é importante analisar o espaçamento entre as aletas de um dissipador para evitar que, ao invés de ele resfriar o equipamento, ele aqueça, né? Que não é o que a gente quer que resfrie. Bom, outro artigo apresentado é do Pierini, 2014, que estuda a transferência de calor de um redutor de velocidade. Foram testados os efeitos da convecção forçada e o uso de aletas no redutor. Não vou entrar em maiores detalhes sobre o artigo, por ser extenso, né, e complexo. Porém, como já era de se imaginar, a convecção forçada e o uso de aletas apresentaram bons resultados. O artigo ele mostra como chegaram no número certo de aletas. Tá? O artigo está como referência no final da apresentação. O artigo do Silva, 2015, ele buscou estudar os efeitos dos parâmetros construtivos das aletas em um dissipador. Assim como o primeiro, lá do Naya,
né? Ambos estudaram parâmetros construtivos. Foram testados 12 dissipadores diferentes, com parâmetros como comprimento, espessura e altura das aletas, variando de dimensão, além, né, de variar o número de aletas em cada dissipador. Desses parâmetros estudados ao longo do artigo, os que apresentaram maior aumento na troca térmica foram a altura e a espessura das aletas. Bom, agora, né, falando sobre o nosso artigo aqui de apresentação específico, a gente vai falar um pouquinho agora da metodologia do trabalho. O trabalho ele foi feito em 2 etapas. A primeira foi avaliada a convecção forçada e a segunda, o uso de aletas. Né? Em ambas as etapas, foram utilizados os parâmetros da tabela, como está descrito aqui. Temperatura ambiente, né, a temperatura mínima ambiente é de 20 graus Celsius e a temperatura máxima ambiente de 30 graus Celsius. A temperatura mínima do cilindro foi 50 graus Celsius e a temperatura máxima do cilindro 100 graus Celsius. Então, olá a todos. Continuando com a metodologia do trabalho, a primeira parte foi a questão da convecção forçada, né? Que nessa etapa foi avaliada a influência da velocidade do escoamento sobre um cilindro com dimensões de 100 milímetros de comprimento e 20 milímetros de diâmetro. E o intervalo de velocidade que foi considerado foi entre 10 e 15 metros por segundo, variando de forma unitária. Então, para verificar essa influência da velocidade, foi necessário calcular o coeficiente de convecção, né, o H. E para isso a gente utilizou, o artigo utilizou, né, a fórmula que a gente já conhece bastante, que a gente viu nas nossas aulas agora de transferência de calor de massa 2, que utiliza ali a condutividade térmica do fluido, o K, o número de Nusselt e o diâmetro do cilindro para encontrar o nosso H. Para isso, para encontrar o H, né, a gente tem que encontrar o número de Nusselt. E nesse artigo eles utilizaram 3 relações diferentes para encontrar esses valores. Ali a primeira, a do Churchill, que é uma fórmula que cobre todas as faixas de Reynolds. Porém, essa é uma equação que é recomendada mais quando o Reynolds e o Prandtl são maior ou igual a 0,2. Depois tem a de Hilbert, que é a fórmula com método empírico, né, que a gente viu bastante também nas nossas aulas, que possuem ali os parâmetros, conforme na legenda, ali o C, o M e o N, parâmetros característicos do número de Reynolds, e esses parâmetros eles variam com a natureza da geometria da superfície e do tipo de escoamento. E por último, ali a fórmula dos Zukauskas, que é uma forma utilizada também para encontrar o Nusselt em cilindros circulares. Mais para frente no resultado a gente vai ver um pouco o que foi diferente utilizando cada fórmula dessa para encontrar o H. Agora partindo para a segunda etapa do estudo, que foi com as aletas, né? Para calcular a transferência de calor nessa parte foram utilizados os Hs, os coeficientes convectivos, encontrados na etapa 1. E a aleta estudada, o tipo de aleta, foi a anular, de alumínio, com 20 milímetros de altura e 6 milímetros de espessura, conforme vocês podem ver ali na imagem ao redor do cilindro, né? Como a Amanda havia mencionado lá no início também, eles utilizaram, os cálculos foram feitos usando o cilindro sem aleta, com 2 e com 4 aletas. E aí aqui embaixo a gente tem as equações mostrando como foram feitos os cálculos para encontrar essa transferência de calor. A primeira fórmula sem as aletas e a segunda com as aletas, ali que possui a eficiência da aleta, a área total com e sem as aletas. Partindo agora para os resultados e discussões, primeiro a questão da convecção forçada. A gente pode analisar aqui nesse nosso gráfico que conforme a gente foi aumentando a velocidade, os nossos Hs, né, os coeficientes convectivos, foram aumentando. Porém, a gente vê que os valores foram um pouco diferentes conforme a gente mudava a fórmula, né? Isso é em virtude de que cada fórmula daquela de Nusselt, para algum momento, para algum tipo de cálculo, ela é um pouco mais precisa ou menos precisa. Então, isso tem essa pequena variação
a gente percebe que elas crescem conforme a velocidade aumenta. E isso acontece porque conforme a velocidade aumenta, o nosso número de Reynolds também aumenta, né? Que é o que contribui para o maior contato entre o fluido e o cilindro. Agora o gráfico das aletas, a gente percebe que também conforme está aumentando a velocidade, agora na tabela ali o parâmetro é a quantidade de calor trocada, né, o Q, que conforme a gente vai aumentando a quantidade de aletas, a transferência de calor também aumenta. Isso se dá porque a gente está aumentando a nossa área de contato, né, entre o cilindro e o fluido, ali o escoamento. Com isso aumenta a nossa região de turbulência, também aumentando a transferência de calor. Aqui nessas imagens a gente pode perceber o escoamento com 2 e com 4 aletas. A gente percebe que conforme a gente foi aumentando o número de aletas, o escoamento foi ficando mais turbulento. E conforme ele fica mais turbulento, né, no caso o nosso número de Reynolds também aumentou, essa turbulência faz as moléculas do ar e do cilindro se movimentarem mais e com isso a troca de calor ser mais intensa também. E concluindo, né, basicamente resumindo o que eu falei ali nas discussões, a gente viu que a simulação no artigo foi conforme esperado, né, pois aumentando a área de contato, aumentando a velocidade, a gente sabe, né, conforme a gente veio estudando na matéria agora em Transcal 2, em Transcal 1 também com a base que a gente teve, que aumentando essa área de contato, Reynolds, turbulência, tudo aumenta a nossa troca de calor, certo? Aí também a gente observou que mesmo ali utilizando fórmulas diferentes para encontrar o H, o resultado eles cresceram da mesma maneira, apesar das pequenas diferenças de valores, né, conforme eu mencionei, e para algum dado tipo de problema de número de Reynolds, elas ficam um pouco ou menos mais precisas, ou mais precisas no caso, né? Percebeu-se também que a vantagem de usar a convecção forçada está no fato de que o ar soprado evita que ocorra a convergência de temperatura do sistema para grandes valores, né? Com isso, a troca de calor é mais eficiente. E também que a aplicação das aletas, a transferência de calor aumenta significativamente com o incremento da superfície estendida. É natural, né? A gente está aumentando a área de contato, está estendendo ela, então a troca de calor também é maior. É o que eu já mencionei algumas vezes ao longo da apresentação. E basicamente seria isso que tinha para concluir. Aqui no nosso slide seguinte estão nossas referências, ali os artigos que a Amanda mencionou. Tem também ali o próprio Encropeira, né, que é o livro que a gente utiliza na matéria. E seria isso. Obrigado a todos.